Audiobook, Jus Resumos, Processo Penal, Aula 4. Prazo de conclusão, relatório final e o desfecho do inquérito policial. Olá, amantes do direito. Sejam calorosamente recebidos de volta ao Jusemos. Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o inquérito policial, focando em aspectos cruciais como o prazo para sua conclusão, a elaboração do relatório final, o ato de indiciamento e, finalmente, as possíveis destinações dos autos após a conclusão da investigação. Entender os prazos legais, as responsabilidades da autoridade policial e os caminhos que o inquérito pode seguir é fundamental para uma visão completa da fase investigativa. Então, preparem-se para mais informações relevantes e essenciais para o seu aprendizado em processo penal. Vamos nessa! Um ponto crucial no inquérito policial é o prazo para sua conclusão, que é estabelecido de forma clara no artigo 10 do Código de Processo Penal. Se o investigado estiver preso, o prazo para a conclusão do inquérito é de 10 dias, sendo este prazo improrrogável. Se o investigado estiver solto, o prazo é de 30 dias, sendo este prazo prorrogável, a critério da autoridade judicial, mediante representação da autoridade policial devidamente fundamentada. É importante mencionar a situação da prisão temporária em relação ao prazo do inquérito. Nos casos de crimes hediondos, a prisão temporária pode ter o prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30. Nesses casos específicos, o prazo de conclusão do inquérito policial tende a acompanhar o prazo da prisão temporária, visando a otimização da investigação durante o período de restrição da liberdade do investigado. Após a realização das diligências investigatórias, a autoridade policial deverá elaborar o relatório final. O primeiro do artigo 10 do CPP determina que a autoridade policial fará um minucioso relatório de tudo o que foi apurado durante a investigação e, em seguida, enviará os autos ao juiz competente. Um ato importante dentro da fase investigativa é o indiciamento. O 6º do artigo 2º da Lei nº 12.833 estabelece que o indiciamento é privativo do delegado de polícia e deve ocorrer por meio de um ato fundamentado, resultante de uma análise técnico-jurídica do fato. Nesse ato, o delegado deverá indicar a autoria, a materialidade e as circunstâncias da infração penal. É importante ressaltar que, dentro da fase investigativa, a autoridade policial pode, em tese, desindiciar alguém, caso surjam novos elementos que justifiquem essa medida. Após a remessa dos autos do inquérito policial ao juízo competente, diversas providências podem ser adotadas, dependendo da natureza da ação penal e ação penal privada, e nos crimes de ação penal privada, conforme o artigo 19 do CPP. Os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal para oferecimento da queixa-crime. Os autos também podem ser entregues ao requerente, se este o solicitar, mediante traslado. Ação penal pública. Nos crimes de ação penal pública, o Ministério Público, ao receber os autos do inquérito, poderá adotar as seguintes medidas: oferecer o acordo de não persecução penal, ANPP, nos casos em que couber. Oferecer a denúncia, dando início à ação penal. Requerer o arquivamento do inquérito policial. Requerer diligências imprescindíveis para complementar a investigação. Suscitar declinação ou conflito de competência, caso entenda que o juízo não é o competente para analisar o caso. Um dos desfechos possíveis para o inquérito policial é o seu arquivamento. O arquivamento não é determinado pela autoridade policial, mas sim pelo juiz, mediante requerimento do Ministério Público. Os fundamentos que podem levar ao arquivamento são diversos, na ausência de pressuposto processual ou de condição para o exercício da ação penal.
falta de justa causa para o exercício da ação penal, da ausência de elementos mínimos que sustentem a acusação. Manifesta a tipicidade da conduta, o fato investigado não configura crime. Manifesta excludente de licitude, legítima defesa, estado de necessidade, etc. Manifesta excludente de culpabilidade, com exceção da inimputabilidade, menores de 18 anos ou indivíduos com doença mental, nos quais o processo pode seguir para aplicação de medida de segurança. Existência de causa extintiva da punibilidade, prescrição, decadência, etc. Celebração de acordo de não persecução penal, da ANPP. É crucial frisar que o delegado de polícia nunca manda arquivar o inquérito policial de ofício. Essa é uma atribuição exclusiva do Poder Judiciário, mediante provocação do Ministério Público. Existem algumas variações do arquivamento que merecem atenção. Arquivamento implícito ocorre quando há mais de um investigado ou mais de uma infração, e o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, não abarca todos os investigados ou todas as infrações. O arquivamento implícito não é admitido pela doutrina e jurisprudência. Distingue-se implícito subjetivo, não abarca todos os investigados, e implícito objetivo, não abarca todas as infrações. Arquivamento indireto, e surge quando há um descompasso de entendimento entre o Ministério Público, que requer o arquivamento, e o magistrado, que discorda do pedido. Nesses casos, os autos são remetidos ao Procurador-Geral de Justiça para que este decida sobre o arquivamento ou oferecimento da denúncia. Trancamento do inquérito policial por meio de habeas corpus. Em situações excepcionais, o inquérito policial pode ser trancado, encerrado prematuramente, por decisão judicial em sede de habeas corpus, geralmente quando há manifesta a tipicidade da conduta, extinção da punibilidade, ausência de justa causa para investigação ou excesso de prazo na sua conclusão. A questão da coisa julgada no arquivamento é complexa e possui diferentes entendimentos. Via de regra, o arquivamento não gera coisa julgada material, ou seja, não impede a reabertura da investigação caso surjam notícias de prova nova, conforme preconiza o artigo 18 do CPP e a súmula 524 do STJ. No entanto, para o STJ, o arquivamento fundado em atipicidade da conduta, extinção da punibilidade, excludente de licitude e excludente de culpabilidade gera coisa julgada material, impedindo a reabertura da investigação mesmo com novas provas. O STF, por sua vez, possui um entendimento divergente em relação à excludente de licitude, entendendo que o arquivamento nesses casos não faz coisa julgada material. É pacífico que um arquivamento baseado em uma certidão de óbito falsa não gera coisa julgada. O desarquivamento do inquérito policial pode ocorrer a partir da notícia de provas novas, que sejam capazes de alterar o panorama probatório que levou ao arquivamento. A súmula 524 do STJ reforça essa necessidade de novas provas para o reinício da persecução penal após o arquivamento. Por fim, o pedido de arquivamento feito pelo Ministério Público é, em regra, irretratável, salvo em casos de erro material ou quando o pedido for manifestamente sem justa causa e não houver elementos novos que justifiquem a continuidade da investigação. Com esta aula, concluímos nosso estudo sobre o inquérito policial, abordando os prazos para sua conclusão, a importância do relatório final e do ato de indiciamento, bem como os possíveis caminhos que os autos podem seguir após a investigação, com destaque para as hipóteses e efeitos do arquivamento. Compreender esses aspectos é essencial para ter uma visão completa da fase investigativa e seus desdobramentos no sistema de justiça criminal. Se este conteúdo foi valioso para você, não hesite em curtir, compartilhar e se inscrever no canal Jusemos para acompanhar as próximas aulas. Deixe seus comentários e dúvidas abaixo. Até a próxima, e continuem trilhando o caminho do conhecimento jurídico.